Olá, pessoal! Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do processo de filtração glomerular. Como eu já falei, o que embasa o funcionamento renal são três processos básicos, que os rins, a partir dos néfrons, realizam, que são a reabsorção de substâncias, moléculas, a secreção de substâncias e o processo de filtração glomerular, a ultrafiltração. Dentre esses processos, que são muito importantes, a filtração glomerular vai ter uma importância bem elevada. Por quê? A filtração glomerular é o primeiro passo para que haja todo o funcionamento do néfron. Se a filtração estiver inadequada, os demais processos também vão estar prejudicados, Então, por isso a filtração glomerular é utilizada até mesmo na clínica para determinar como está a funcionalidade do rim, se está adequado, por meio de um parâmetro que nós chamamos de intensidade de filtração glomerular ou taxa de filtração glomerular, que é usada assim na clínica pelos nefrologistas para determinar se o rim está funcionando adequadamente. Mas o que é que determina a intensidade de filtração glomerular? Quais são os fatores que determinam isso? Primeiramente, o fluxo sanguíneo, a perfusão, dos nossos rins, porque se houver pouco sangue, fluindo pelos rins, também não vai haver uma intensidade adequada de filtração. Da mesma forma, se tiver muito sangue, a filtração vai estar elevada. Ao mesmo tempo, a permeabilidade dos capilares glomerulares e a área de contato estabelecida, dos capilares com esse sangue, e isso é uma característica intrínseca, aos capilares e depende também da quantidade de néfrons que estão funcionando. Isso é determinado por coeficientes. E as forças de Starling. Eu sugiro, inclusive, se você não estudou isso, é importante dar uma lida, tem diversos livros de fisiologia, para ter uma noção como vai ser essa dinâmica dos fluidos nesse processo de ultrafiltração. Então, as forças de Starling existentes entre o capilar e o espaço de Bowman vão ser determinantes para a dinâmica da movimentação na ultrafiltração. E quem são essas forças? A pressão hidrostática, que é a pressão que a água, os fluidos impõem contra a parede de um vaso, por exemplo, a tendência do fluido de sair do seu compartimento, e a pressão oncótica, que é basicamente a força de atração imposta pela presença de proteínas plasmáticas, por exemplo. Então, a presença de proteínas plasmáticas, exemplo, a albumina no sangue, vai atrair água para aquele vaso. Então, o que determina o movimento dos fluidos vai ser o balanço entre essas diversas forças, essas diversas pressões. E aqui nós podemos ver com mais clareza, os capilares glomerulares aqui recebem o sangue a partir da arteríola aferente e esse sangue é drenado pela arteríola eferente, levado pela veia renal e tudo. O sangue, porque contém fluidos, tem uma pressão hidrostática. Aqui foi colocado um número de pressão, por exemplo. Essa pressão hidrostática tem a tendência, demonstra a tendência desse fluido aqui no capilar glomerular sair para o espaço de Bowman e favorecer, portanto, o processo de filtração, que é a passagem de fluidos a partir do sangue pela barreira de filtração. Só que, ao mesmo tempo, nesse capilar nós temos proteínas plasmáticas, muitas proteínas, E aí vai haver também uma atração dos fluidos que estão no espaço de Bowman, que está em continuidade aqui com o túbulo proximal, de irem no sentido oposto aqui, irem para os capilares glomerulares. Então, há essa tendência que vai ser a pressão oncótica glomerular. E, ao mesmo tempo, nós temos também fluidos no espaço de Bowman que têm a tendência de sair do seu compartimento para os capilares glomerulares. Nós não temos, como vocês podem ver, uma pressão oncótica do espaço de Bowman. Por quê? Porque não há proteínas no espaço de Bowman.
como nós temos aqui nessas proteínas plasmáticas. Então, nós vamos ter o balanço dessas três pressões, determinando a grosso modo, né, porque tem outros fatores, mas só para ficar mais claro, nós temos o balanço dessas três pressões determinando a intensidade com a qual vai haver a ultrafiltração, que pode ser determinada assim matematicamente pela pressão hidrostática do capilar glomerular menos a pressão oncótica glomerular dos capilares glomerulares mais a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Então, o grande determinante para que haja efetivamente uma ultrafiltração é a pressão hidrostática dos capilares glomerulares. E essa pressão hidrostática é o fator que é mais alterado por mudanças no nosso organismo. Por isso que nós vamos olhar ela com um pouco mais de calma. Um fator muito importante que determina a pressão hidrostática, que modifica essa pressão hidrostática, vai ser a resistência da arteríola aferente. Além disso, a resistência da arteríola eferente, que drena o sangue dos capilares, e a pressão arterial como um todo no nosso organismo, que determina o quanto de sangue vai acabar indo para esses capilares. Talvez vocês estejam um pouco perdidos, mas vamos esclarecer um pouquinho mais agora. Por que a resistência da arteríola aferente vai modificar a pressão hidrostática do capilar glomerular? Muito simples. Por quê? Porque a arteríola aferente que determina quanto de sangue que vai entrar nos capilares glomerulares. Portanto, se a arteríola aferente estiver mais contraída, estiver em uma vasoconstrição, como a gente pode ver aqui, menos fluidos serão disponibilizados para os capilares glomerulares e, portanto, menor vai ser a pressão hidrostática dos capilares glomerulares. Ao mesmo tempo, se a arteríola aferente estiver mais dilatada, vai ser ofertado mais sangue para os capilares glomerulares e vai haver, portanto, uma elevação da pressão hidrostática dos capilares glomerulares. E lembrando, se eu tenho maior pressão hidrostática nos capilares, eu vou ter maior intensidade de filtração glomerular. Se eu tenho menor pressão hidrostática nos capilares glomerulares, eu tenho menor intensidade de filtração glomerular. Ao mesmo tempo, a resistência da arteríola eferente também determina essa quantidade de fluido, essa intensidade de filtração. Mas não vai determinar da mesma forma. Então, se eu tiver uma vasoconstrição na arteríola eferente, eu vou estar tirando menos fluido dos capilares glomerulares, porque a arteríola eferente drena esse fluido. E, portanto, eu vou deixar mais fluido nos capilares e vai haver uma maior pressão hidrostática neles. Já se a arteríola eferente estiver mais dilatada, ela vai captar mais fluidos, mais sangue dos capilares glomerulares, portanto, a pressão hidrostática vai ser diminuída. Então, é o oposto do que ocorre na arteríola aferente. E outro fator, por fim, que determina, que modula a quantidade, a taxa de filtração glomerular, vai ser a pressão arterial. Quando temos um aumento da pressão arterial sistêmica, vamos ter, portanto, uma perfusão mais elevada de sangue para os rins, porque vai haver uma força maior impulsionando o sangue, né? Portanto, vai haver maior disponibilidade de fluidos nos capilares, com o aumento da pressão hidrostática dos capilares. Só que esse aumento é temporário, não é como a questão da resistência. Por quê? Porque nós temos muitos mecanismos para regular essa pressão. Inclusive, o próprio rim vai ajudar a controlar essa pressão. E se houver, portanto, uma diminuição de pressão arterial, vai haver também uma diminuição da pressão hidrostática dos capilares glomerulares, culminando, portanto, numa diminuição da intensidade de filtração glomerular. Eu espero que vocês tenham entendido, foi só uma visão mais superficial sobre como ocorre o processo, para que vocês possam entender os mecanismos celulares e moleculares da regulação, de fato, dessa filtração glomerular. Obrigada por assistir.